Bom dia mais uma vez, pessoal. Como é que vai? Professor Rogério Torres, professor de Ciências, tá, do oitavo ano. E hoje, inicialmente, antes da gente começar fazendo a correção da página do livro, queria conversar com vocês, porque vai haver uma segunda verificação, tá? Vocês fizeram um teste de ciências, esse teste vai ser somado a um trabalho, tá? Esse trabalho ele deve ser entregue semana que vem, então tem um horário e tem os dias, se não me engano, o nosso é terça-feira, creio que é isso, terça-feira. Aí na terça-feira você envia para o meu e-mail, ok? Você envia para o meu e-mail, na qual o e-mail já foi descrito em várias videoaulas, já está lá, você pode dar uma olhadinha novamente na videoaula e ver o e-mail na qual você tem que mandar, tá? Coloca lá, diz o aluno, a série que ele é, oitavo ano e o nome, tá? Sei que muitos alunos estão utilizando o e-mail dos pais também, tá? Por mim tudo bem, sem problema nenhum. Agora é preciso que se mande isso no dia em que fosse a prova. Então, semana que vem é a semana em que a gente precisa receber esse material. Então, hoje eu vou passar aqui de que maneira você deve fazer o trabalho. Vai ter lá uma matriz mostrando como deve ser feito o trabalho, tá? E também eu vou te dar o tema do trabalho. Então, o trabalho de vocês vai ser sistema circulatório e doenças do sistema circulatório. Então, você vai falar do sistema circulatório humano e doenças que afetam o sistema circulatório humano. Tá ok? Vamos dar continuidade aqui. A gente vai aproveitar e corrigir a atividade que ficou faltando da página 280 e 281, tá? Então, peguei um livro de vocês, a gente vai para 280, onde na primeira questão lá da atividade da 280, módulo 1, ele coloca: explique por que os mecanismos de defesa são tão importantes para o corpo humano. A gente pode dizer que o mecanismo de defesa ele é importante para o corpo humano porque ele vai gerar imunidade, não é? Então, essas imunidades é um conjunto de reações que vai proteger ou prevenir da entrada de corpos estranhos no organismo. Então, é por esse motivo aí que o mecanismo de defesa ele é tão importante, porque ele gera imunidade e essa imunidade vai evitar, assim, que determinados corpos estranhos causadores de doenças possam penetrar o nosso corpo, tá? No segundo questão, ele pede para a gente marcar um X na linha de defesa em que os termos do quadrado são classificados e se eles representam uma específica ou inespecífica, tá? Então vamos pegar as lágrimas. A lágrima é uma forma de uma das primeiras formas de defesa. Então é a primeira linha de defesa, a gente marca a lágrima no primeiro X. E quanto a específica e inespecífica, a lágrima ela é inespecífica, né? Ela é inespecífica. Aí vem o espirro. O espirro ele também é uma primeira linha de defesa e também é inespecífica quanto à defesa. A gente tem os anticorpos que são defesa produzida pelo organismo, tá? Ele é a terceira linha de defesa. Você vai marcar o X aí. E os anticorpos, eles são específicos. Eles agem de acordo com cada tipo de antígeno, né? De corpo estranho. Então, eu tenho aí defesa específica para anticorpos. Uma inflamação ele será a segunda linha de defesa nesse caso. E essa inflamação ela pode ser variada por diversos fatores. Então é inespecífica a defesa. Suco gástrico, né? Suco gástrico que é liberado dentro do estômago, ele é uma primeira linha de defesa que serve também para matar micro-organismos que estejam situados aí nesse, nesse órgão do sistema digestório. E a defesa dele é inespecífica para isso. A pele também é um órgão que age com a primeira linha de defesa.
E ela, a pele, ela quanto a defesa ser específica e inespecífica, ela é inespecífica também. Note que a maioria é inespecífica, tá? A febre já é um tipo de segunda linha de defesa, tá? E a febre ela é inespecífica. Linfócitos. Linfócito vai estar relacionado com defesa. Então, se ela vai estar relacionado com isso, será a terceira linha. Esses linfócitos eles podem ser específicos, tá? E na defesa ele é específico. Então, cada linfócito age de acordo com o corpo estranho, certo? Então, feito isso aí, a gente vai à terceira questão e ele vai falar sobre vacinas, tá? Ele coloca as vacinas são importantes para a saúde, podem salvar vidas e também ajudar a eliminar doenças, que já fizeram muitas vítimas no passado, como a poliomielite chamada paralisia infantil. Tá? Então o indivíduo perdia o movimento dos membros superiores, inferiores e entrava com um problema no hospital ou em algum canto tinha um contato com uma pessoa que era portadora do vírus e acabava se manifestando. Aí ele bota vacinas contra a meningite C e o HPV também passaram a fazer parte do calendário nacional de vacinação. O que é a vacina? Não é? A vacina ela é uma substância que ela induz o nosso corpo a produzir anticorpos. Tá? Então, essa vacina ela é composta por antígeno, que é um pouquinho da doença, ou um pouquinho da toxina, ou um pouquinho do próprio micro-organismo, onde ele está ou morto ou atenuado, para fazer com que teu organismo agora produza uma defesa e você se torne imune. Tá? A vacina vai servir para isso. Na letra B, ele diz, converse com os colegas. A gente vai continuar aqui na letra B, converse com os colegas sobre como as campanhas de vacinação auxiliam na prevenção e na erradicação de doenças. A ideia aqui é que as campanhas de vacinação ajudam a conscientizar a população. Outra importância é que a grande massa tomando essa vacina, ela vai produzir defesa para caso tenha contato com essa doença não se manifestar. Não é? Então, com isso, evitaria a proliferação. Então, no momento que uma população ela tem um grande número, um alto número de vacinados, consequentemente, aquela doença, caso venha a se desenvolver naquele lugar ou naquela região, ela não vai ter uma intensidade tão grande. Tá? Então, por isso que é importante a gente se vacinar e se prevenir. Tá? Do outro lado, a gente vai para a página 281. Na página 281, ele diz lá, leia a seguir a história do menino que inspirou o filme, O Menino da Bolha. Tá? Ele bota lá, David Philip Vetter nasceu em 21 de setembro de 1971, nos Estados Unidos, com uma doença genética chamada imunodeficiência combinada severa, que impedia seu corpo de produzir células de defesa, aquelas que a gente chamou de linfócitos. Para evitar que David entrasse em contato com agentes estranhos, a solução encontrada por médicos na época foi mantê-lo isolado do ambiente e das pessoas. Para isso foi criada uma estrutura com paredes de plástico semelhante a uma bolha, onde ele pudesse ficar isolado. David fazia suas refeições, brincava e estudava no interior da bolha. Ele morreu em 22 de fevereiro de 1984 com 12 anos. Aí ele pergunta na letra A: o que acontece com o corpo humano de uma pessoa que não tem a doença de David quando ela entra em contato com um micro-organismo? E o que aconteceria com o corpo de David? A gente vai ver aqui. O corpo humano saudável elimina o micro-organismo, já porque ele vai ter capacidade de produzir defesa. No caso de David, não conseguia eliminar esses micro-organismos. Como ele não tinha capacidade de produzir defesa, consequentemente ele seria levado à morte, tá, do menino. Na letra B, ele bota, você já ficou doente alguma vez e teve de ficar sem ir à escola para não transmitir a doença aos colegas? E aí ele pede para a gente falar, conte como foi ficar afastado
de algumas pessoas, não é? Bom, aqui cada um vai falar da situação aqui em que passou, né? São vários tipos de doenças que o indivíduo pode ter e fazer com que ele fique afastado das suas atividades escolares, principalmente os vírus, né? Bactérias, que são mais frequentes e mais comuns. Hoje a gente está passando por situações assim, onde o critério que a gente tem hoje, já que não tem uma vacina específica, é evitar, não é, o contato com pessoas para que não haja uma possibilidade maior de adquirir esse parasita viral. Tá? Então você vê que se fez necessário, no nosso caso, por não ter uma vacina ainda, se fez necessário a gente estar em isolamento, né? Então, há a necessidade do isolamento, e mesmo tendo esse isolamento, na hora que eu tenho contato com o dinheiro que eu vou pagar algo, na hora que eu vou pegar algo, na hora que eu vou passar por um ambiente, eu ainda tenho uma grande possibilidade de me contaminar, já que os micro-organismos, a maioria, nesse caso, o vírus, ele não é visto a olho nu, né? E aí poderia muito bem se contaminar e ter que ficar afastado, né, de algumas pessoas, já que a maioria dessas doenças o contato pode ser feito de forma direta ou também de forma indireta. Bom, ele diz, no dia 10, quinta questão, né? No dia 10 de novembro de 1904, iniciou-se no Rio de Janeiro um movimento conhecido como Revolta da Vacina. Ele pede para fazer uma pesquisa e elaborar no caderno um texto sobre esse movimento, tá? Então, esse movimento aqui, você vê que foi uma revolta em 1904. Em seu texto, destaque porque o Oswaldo Cruz resolveu tornar a vacinação obrigatória. E qual é o princípio da vacina? Né? Então, essa revolta porque se tornava a vacina ser obrigatória, ter que se tomar. Né? Uma coisa que iria fazer com que teu corpo se estimulasse com aqueles antígenos e pudesse produzir, assim, né, anticorpos para quando você viesse ter contato com a doença, obviamente essa doença não iria se manifestar, porque o teu corpo agora, os teus leucócitos iriam identificá-los e neutralizá-los através da fagocitose, tá? Então a gente fecha aí a 281 e vai para a página 282. A 282 é rapidinho, é só para a gente completar, tá? Ele coloca aqui a circulação 282. A circulação pulmonar é o caminho do sangue do ventrículo direito até chegar aos pulmões e deles para o átrio esquerdo. Já o outro tipo de circulação, que a gente sabe, né? A circulação sistêmica, é o nome que a gente vai botar, é o caminho do sangue do ventrículo esquerdo para os órgãos, tá? E para o átrio direito. Então, primeiro eu boto pulmonar, depois eu boto sistêmica no primeiro retângulo. Segundo retângulo, ele bota o coração, é um órgão formado principalmente pelos tecidos muscular, pelo tecido muscular estriado cardíaco, que é capaz de se contrair, bombeando sangue para o corpo humano. Ok? Bora no retângulo amarelo. No amarelo vai ficar: os vasos sanguíneos podem ser classificados em artérias, veias e capilares. Ok? O quarto quadrado, o quarto retângulo, a gente tem o seguinte: o sangue contém uma parte líquida, denominada plasma, e uma parte sólida que contém hemácias, glóbulos brancos e plaquetas. Ok? No de baixo, o sistema linfático devolve a linfa ao sangue, que participa das defesas do corpo humano. No vermelho, lá embaixo no vermelho, a gente vai ter: as defesas do corpo humano podem ser específicas quando atuam diretamente contra determinado agente invasor.
ou inespecíficas. Aí a gente tem um desenho aqui do corpo humano e ele vai pedir para a gente dar o nome aqui das ilustrações. Então, de cima eu tenho o timo, tá? Do lado direito eu tenho o timo. Abaixo a gente tem o baço. Na virilha ali eu tenho linfonodos. E na mão eu tenho os vasos linfáticos como representação. Então eu tenho timo e baço do lado direito. Do lado esquerdo eu tenho linfonodos lá em cima. Embaixo eu tenho vasos linfáticos. Ok? Então a gente para por aqui, lembrando que semana que vem, tá? Vocês estão recebendo essa semana, hoje também, o modelo do trabalho e o tema do trabalho. O tema do trabalho é sistema circulatório e doenças do sistema circulatório. Então coloque bibliografia, tá? Coloque capa, enfim, eu vou mandar como é para fazer e vocês, a gente vai trocando e vai amadurecendo isso durante as aulas, ok? Então coloca a data aí que a gente fechou essa correção. Em breve a gente está de novo aqui. E caso o aluno, coleguinha de vocês, não tenham conhecimento disso, passem para ele. Avisa que semana que vem esse material vocês vão fazer aí no dia da verificação, você vai mandar para o e-mail do professor. Então, para cada professor tem um e-mail, cada documento, né, é mandado para o professor, ok, gente? Então, até a próxima. Beijo no coração.